Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? E nesse estudo nós vamos falar um pouquinho da parte introdutória relacionada às séries infinitas. E nós começamos falando sobre séries infinitas e a soma de séries infinitas. Muito bem, nós iniciaremos então esses estudos buscando uma definição para o que se entende pela soma de um número infinito de números reais. Bem, utilizando-se de alguma terminologia, nós temos aqui como definição que uma série infinita é uma expressão que pode ser escrita no segundo formato. E aí nós apresentamos, o símbolo aqui de somatório, começando com um certo valor k no número 1, que aqui vai referenciar a primeira posição, e indo até o infinito. E sendo que este u representa a, entre aspas, fórmula ou expressão que descreve o comportamento dessa sequência, que, ao se realizar a soma, nos leva à série infinita. E nós temos aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e por aí vai, até passar por um certo u, k, e prossegue indefinidamente. E os números relacionados a o 1, o 2, o 3, vejam só, o 1, 2 e 3 e assim vai indo, são chamados de termos dessa série. Como é impossível somar diretamente uma quantidade infinita de números, as somas de séries infinitas são definidas e calculadas por um processo indireto de limite. Bem, nesse contexto, nós podemos emitir um conceito geral em que pode-se definir, nesse caso, o conceito geral de uma soma de uma série infinita assim: proveniente de o 1 mais o 2 mais o 3 e assim prosseguindo, passando por o k e continuando indefinidamente. Muito bem, em relação à terminologia, nós vamos denotar por SN. Vamos colocar aqui SN. A soma dos primeiros termos da série, até o termo de índice n, inclusive o n. Assim, nós podemos expressar nesse formato: S1 como sendo apenas o 1, S2 como o 1 mais o 2, S3 o 1, o 2 e o 3, e assim sucessivamente, até sermos levados ao somatório dos k elementos dessa nossa série. Bem, o número Sn é chamado de enésima soma parcial dessa sequência, ou, no caso aqui, da série. E a sequência podemos até representar como sendo Sn, variando de 1 até o infinito positivo, é chamada de sequência das somas parciais. Quando n cresce, a soma parcial Sn, nós vamos ter ali, o 1 já expresso, o 2, o 3, e assim vai, inclui mais e mais termos da série. Assim, se Sn tende a um limite, quando o n tende, então podemos expressar este n tendendo a um infinito positivo, é razoável que esse limite seja a soma de todos os termos da série. Isso sugere a seguinte definição. Bem, dessa definição, nós podemos dizer que seja Sn, que podemos expressar assim, então Sn, a sequência das somas parciais da série. Então, nós podemos expressar nesse formato o 1 mais o 2 mais o 3 e por aí vai, passando por o k, inclusive já havíamos representado esse formato anteriormente, e indo até o infinito nesse formato, deste jeitão. Se a sequência é Sn, que já representamos há pouco, então nós temos aqui Sn, convergir para um limite S, ou seja, nós tivermos ali um valor para esse limite, então dizemos que a série converge para S e que S é a soma da série. E nós denotamos isso escrevendo, de modo simbólico, que S vai ser igual a o somatório que vai para K, de 1 até o infinito, com o K, sendo a expressão geral ou a expressão do termo geral. E se a sequência das somas parciais divergir
diremos que a série diverge. Uma série divergente não tem soma. Lembrando que em matemática, uma sequência é uma sucessão e uma série é uma soma. Então, destacando bem isso. A sequência é uma sucessão de termos, de valores. E a série é a soma destes elementos, ou dos elementos que compõem ali uma sequência. Ok, galera? Muito bem. Nesse contexto, então, nós vamos trabalhar com um exemplo. E nesse exemplo, nós temos a seguinte expressão. Considere 3 décimos mais 3 sobre 10 ao quadrado, mais 3 sobre 10 ao cubo, e assim sucessivamente. Determine os valores exatos das 3 primeiras somas parciais. Encontre a forma fechada para a enésima soma parcial e diga se a série converge calculando o limite da enésima soma parcial. Se a série convergir, obtenha sua soma. Bem, nós vamos então, na primeira solicitação, ir em busca das 3 primeiras somas parciais. Então, como já havíamos representado, nós temos S1, que é, no caso, a primeira soma parcial, que é representada somente pelo primeiro elemento, ou seja, 3 sobre 10 ou 3 décimos. Aí nós, como queremos os 3 primeiros valores das 3 primeiras somas parciais, S2 ou a segunda soma parcial vai incluir a soma dos 2 primeiros elementos aqui da nossa sequência. S2 então virá de nós fazermos 3 sobre 10 mais 3 sobre 10 ao quadrado, que é 100. Em seguida, o S2 virá de nós calcularmos o mínimo múltiplo comum entre 10 e 100, que é 100 mesmo. E nós faremos 100 dividido por 10 é 10 vezes 3, 30. Mais 100 divide por 100, 1 vezes 3, que é 3 mesmo. 3 mais 30 resultará em 33 sobre 100. E aí nós obtivemos a segunda soma parcial, ou seja, a soma dos 2 primeiros elementos. Como nós queremos fazer a soma das 3 primeiras, na verdade, não a soma das 3 primeiras, mas a representação dos valores exatos das 3 primeiras somas parciais, S3 será proveniente de nós somarmos 3 sobre 10, mais 3 sobre 100 e mais 3 sobre 1000. Mais uma vez, calculamos o mínimo múltiplo comum entre os denominadores e aqui nós vamos ter 1000 como mínimo. 1000 divide por 100 por 10 é 100 vezes 3, 300, mais 1000 divide por 100 é 10 vezes 3, 30, e mais 1000 divide por 1000 é 1 vezes 3, 3. Então, a soma, ou a terceira soma, virá de fazermos 300 mais 30, 330, mais 3, 333. Isto tudo sobre 1000. E agora representamos S3 por 333 sobre 1000. Bem, concluímos uma das solicitações. A outra solicitação que está sendo realizada aqui para nós diz respeito a determinar a forma fechada para a enésima soma parcial. Então, vamos observar que a nossa sequência é composta por 3 décimos, 3 sobre 100, 3 sobre 1000 e assim sucessivamente. Já podemos destacar que, se prosseguirmos, nós vamos verificar que esta sequência é dada por uma progressão geométrica, ou PG, cuja razão pode ser representada por 3 sobre 100 dividido por 3 décimos. E vamos concluir que isto gerará 1 sobre 10, ou 1 décimo como razão. E, nesse contexto, a soma dos n termos de uma progressão geométrica pode ser representada por A1, que multiplica a razão elevado a n menos o número 1. Este modelo matemático já é conhecido. E dividido por, ou pela razão, menos o número 1. E agora vamos substituir as informações que nós conhecemos, que nós já temos. O A1 é o primeiro termo, ou seja, 3 sobre 10. E vamos multiplicar pela razão, que é 1 décimo, elevado a n, desconhecido, uma vez que estamos falando do termo geral.
e menos o número 1. Tudo dividido pela razão que é 1/10, menos o 1. Agora vamos simplificar o que for passível de simplificação. Mas vamos preservar, por enquanto, o numerador mais um pouquinho. Sn, então, pode ser descrito como sendo 3/10, que multiplica 1/10 elevado a n menos 1. E no denominador, nós faremos, então, a subtração sugerida. E 10 divide por 1 é 10 vezes 1 é 10, logo vamos ser elevado a 1 menos 10/10. Nós temos aqui a divisão de duas frações. Na divisão de duas frações, nós preservamos o numerador, nesse contexto, representado por 3/10 e que multiplica 1/10 elevado a n menos 1, multiplicando pelo inverso do denominador. O denominador vai ser composto por menos, 1 menos 10 é menos 9/10. Aqui podemos simplificar. Bem, vejam só que foi relatado e foi sugerido que nós multiplicaríamos pelo inverso do denominador. Então, é menos 10/9. Uma vez que nós temos 1 menos 10 menos 9/10, então o seu inverso é 10/9, não 9/10. Podemos simplificar o 10 do denominador com o 10 do numerador e dividir no numerador, ou o numerador, por 3 e o denominador por 3 também. Logo, Sn vai ser dada por 3/3 é 1, que multiplicará 1/10 elevado a n menos o número 1. E no denominador nós vamos ter menos, então vamos preservar o sinal de menos, sobre 9 dividido por 3, que é 3 mesmo. Então, apenas para melhorar um pouco a nossa representação, vamos colocar aqui colchetes. Não que vai fazer alguma diferença, mas em termos estéticos melhoram um pouquinho. E nós podemos distribuir menos 1/3 por 1/10 elevado a n menos 1/3 vezes menos 1. E nós teremos a soma, então, que poderá ser representada por 1/3 positivo, menos vezes menos é mais, e menos 1/3 que multiplica. E aqui na nossa representação, nós teremos, então, 1/10 elevado a n. Esta aqui não é a única forma de se escrever essa soma, mas é uma boa forma. E nós atendemos, assim, a segunda solicitação da questão. Indo em busca do limite da soma de Sn para n tendendo a infinito positivo, que também solicita-se aqui na nossa questão, nós podemos verificar, então, que a soma fechada, solicitada, pode ser utilizada para o cálculo desse limite. Então, teremos um limite para n tendendo ao infinito positivo, em que podemos considerar, então, 1/3 menos 1/3 que multiplica 1/10 elevado a n. Agora, vejam, nós temos a subtração aqui de elementos, podemos aplicar uma das propriedades dos limites, em que o limite da soma nos leva à soma dos limites. Nesse caso, é uma subtração. E nós temos também aqui um produto, 1/3 vezes 1/10 elevado a n, que também pode ser passível de aplicação de propriedades. Então, representando o que foi dito, nós vamos ter o limite para n tendendo ao infinito positivo de 1/3, 1/3, menos, e aqui é uma constante multiplicando a nossa, entre aspas, função, então vamos por 1/3, vezes o limite para 1/10 elevado a n. Lembrando que o n ainda tende ao infinito. E agora faremos a aplicação desses limites. Limite da constante é a própria constante 1/3. E menos 1/3, que multiplica o limite de 1/10 elevado a n, vai ser, bem, como nós vamos ter 1/10 elevado a n, vai ser 1 sobre praticamente infinito. Nesse caso, vai ser 0. Então, podemos dizer que este limite de Sn para n tendendo ao infinito, ele converge, uma vez que nós temos o limite da soma. E este valor é 1/3.
E também, consequentemente, podemos dizer que a soma SN da nossa série infinita, 3 décimos mais 3 sobre 10 ao quadrado mais 3 sobre 10 ao cubo, converge para a soma 1/3. E assim, com este exemplo, nós conseguimos chegar ao final nessa nossa pequena e breve apresentação de alguns aspectos introdutórios vinculados às séries infinitas. E depois desse breve estudo, desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!